queridos ouvintes do podcast Caçador de Mim. Estamos aqui, eu, Luciene Soares. E o incrível André Toledo. Tá se achando hoje? A gente se acha, né, Lu? Mas é porque a gente gosta pra caramba disso que a gente faz, que é trazer à tona histórias incríveis de gente fascinante, inspiradora. É ou não é, Lu? É verdade. Pessoal, hoje nós estamos no episódio de número 31. E André escreveu lá na descrição, estamos na 4ª temporada. Eu me senti uma personagem da série de Netflix, né? 4ª temporada. Mas, é uma série do tipo que eu adoro. Episódios curtos, né? E que tem começo, meio e fim. Então, curte aí, né, a temporada da série Caçador de Mim, que tá incrível hoje, o nosso episódio. Hoje está incrível. E a gente vem evoluindo, né, Lu? Então são episódios que hoje se encaixam em torno de 15, 20 minutos. Mas pra quem quiser coisa longa, dá pra maratonar, não dá? Dá pra pegar uma temporada inteira e... Com certeza, com certeza. E às vezes a gente cita um episódio, né, lembrando alguma coisa que a gente já fez, mas eles são totalmente independentes. Então, se você quiser começar hoje a assistir, quiser começar pelo número 10, pelo número 5, né, independe, ok? Pode começar por onde vocês quiserem. Mas bora lá, pro nosso episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a incrível, maravilhosa, sensacional, indescritível atriz Fernanda Montenegro. No final do episódio, eu vou contar por que eu escolhi esta grande, maravilhosa atriz. Lu, ninguém vai discordar de todos esses adjetivos e elogios que você deu à incrível Fernanda Montenegro, viu? Olha, eu assino embaixo. Deve ter outros 500 aí, elogios para ela. Sensacional. Parabéns aí pela escolha. Então, bora lá. Então, a nossa querida Fernanda Montenegro não nasceu Fernanda Montenegro. Na verdade, o nome dela era Arlete, né? Então, ela nasceu em 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro mesmo. Infância tranquila, normal, né? Uma família que lutava, né? Pelo seu sustento, pela sua manutenção. E aos 15 anos, ainda no 3º ano do curso técnico de secretariado, ela se inscreveu num concurso para ser locutora na Rádio Ministério da Educação e Saúde, hoje a atual Rádio MEC. Um fator que foi muito influenciou muito na sua carreira. Então, ela ganhou um concurso para atuar em um projeto chamado Teatro da Mocidade, que tinha o objetivo de despertar o interesse para jovens talentos para atuarem em radionovelas, né? Sendo esse o seu primeiro emprego. Lembrando, gente, que naquela época, ser uma atriz de rádio, ou mesmo pouco depois, ser uma atriz de televisão, de novela, não tinha o glamour que tem hoje, nem a procura que tem hoje. Então, não era considerado exatamente, né, uma carreira assim que os pais sonhavam, né, para os filhos, né, ser ator, porque não tinha o salário nem toda a legislação, né, que protege hoje esses artistas. Então, naquela época era uma carreira assim um tanto quanto desafiadora, né, e sem uma estabilidade. Então, era um desafio para todos que abraçaram a causa. E isso esclarece, né, Lu, o fato de que a Fernanda participou de um concurso como locutora. O nosso ouvinte já falou, como assim ela fazia podcast, ela tinha programa de rádio? É por causa das telenovelas que faziam muito sucesso, né, Lu? Gente, eu fico imaginando vó, né, tudo do lado da novela. A hora da novela, todo mundo senta Você nem ali. me corrigiu, telenovela não, é o quê? É radionovela. Radionovela, ouvinte. Me corrigi porque a gente não está acostumado com essa nomenclatura, né? Radionovela, mas é incrível. Até lembro alguns podcasts, né, que contam histórias, assim, né, hoje, através só da sonoridade, né? Não tem vídeo. Enfim. O seu primeiro papel como radioatriz, tá, foi numa obra de Cláudio Fornani, chamada assim A Moça Chorou. Né? A Arlete, né, permaneceu na emissora por 10 anos, né, primeiramente como locutora e depois logo como atriz. Foi lá que adotou o pseudônimo de Fernanda Montenegro, aí que ela falou assim, opa, meu nome não é muito forte, também apoiaram e tal, e ela começou a ficar conhecida como Fernanda Montenegro. Tá? Paralelamente a esse trabalho, ela ainda lecionava português para estrangeiros, né, porque a gente tem que ter um plano B, às vezes, na vida, para manter, né, o mínimo, né, para sobreviver.
né, comprar o pão nosso de cada dia. Então, muitas pessoas hoje, a gente vê em jornadas duplas e até triplas, né, para conseguir ter o mínimo para o seu sustento e sustento da sua família em casa. Então, naquela época também não era diferente, né? A gente está nessa árdua luta aí, né? Continuando, tá? Iniciou sua carreira de atriz no ano de 1950, numa peça chamada 3.200 metros de altitude, ao lado de quem seria seu futuro marido, Fernando Torres. Olha, né? que interessante. Com quem ela se casou 3 anos depois. O nome da peça é bem intrigante, daria hoje o título a esses blockbusters aí, né? 3.200 metros de altitude. Foi a primeira atriz a ser contratada pela recém-criada TV Tupi, no Rio de Janeiro, em 1951. Então, aí começa, né, a televisão. Então, você vê que a carreira dela acompanha todo esse início, né, de radionovela, telenovela. Começa, tudo foi crescendo junto, né? Ela foi desenvolvendo junto, tudo isso. O interessante aqui, isso que a Lu quis dizer, ouvinte, é que é no andar da carruagem, ou seja, no desenvolvimento da rádio, depois, né, na estruturação e consolidação da TV brasileira, essa história se confunde com a própria história da incrível Fernanda Montenegro. Né? Exatamente, das novelas brasileiras, dos filmes brasileiros. Em 1959, ela e o marido resolveram formar sua própria companhia teatral, chamada Companhia do Sete, com nomes como Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Diane Rato, Luciana Petruccelli, Alfredo Souto de Almeida. Pensa, nomes de peso. A geração nova talvez não conheça muito esses nomes, mas eu sei que os pais e avós estão lá, uau, realmente, são pessoas, né, reconhecidíssimas na área da artes cênicas. Então, o ouvinte jovem, dá para fazer essa enquete aí logo mais com os pais e com os avós, hein? Você vai ter grata surpresa. Você vai puxar um papo bom, inclusive, aí com seus pais e avós, hein? Eles vão reconhecer de cara aí esses elencos. Então, a atriz é considerada uma das grandes damas do teatro brasileiro, tendo recebido diversos prêmios ao longo da carreira. Foi na TV Rio que fez sua estreia em novelas em 1963. Ó, a gente nem era nascido ainda, hein? Olha só. Olha aí. Em Pouco Amor Não é Amor, participando de várias outras novelas depois no decorrer dessa mesma emissora. Em 1965, na recém-criada TV Globo, a Fernanda Montenegro começou participando de programas, né? Apresentando séries de teleteatros. A estreia da emissora foi numa atuação numa peça chamada Massacre, de Emanuel Ribas, e As Três Faces de Eva, de Jeanette Claire. Olha, outro nome de peso aí, Jeanette Claire, escritora de novelas maravilhosas, né? Que a gente assistiu algumas, né? Apesar dela ter falecido na década de 80, mas a gente ainda assistiu, e nossos pais também. E tá tendo aí uma onda de remakers, né? Então, muitas, né, ou foram reapresentadas na sua originalidade. Tem, acho que é o canal Viva, né? Uma coisa assim que representa as novelas antigas da Globo. E as nem tão antigas assim, tem os remakers, né? Atualmente a gente tá tendo aí, que é Pantanal, hein? É verdade. Verdade. Então... é aí que eu ia chegar, né, Lu? Os dramaturgos, os roteiristas, os autores, né, por exemplo, de novela, o quão eles são importantes para formação, digamos assim, de uma visão que a gente tem, né, para o Brasil, para a nossa sociedade, para a nossa cultura, porque eles vão retratando, né, em tempo real e vão forjando, repito, esse nosso imaginário para dramaturgia, sobretudo na TV, que é muito popular ainda hoje aqui no Brasil. Nossa, é bastante. Depois dos meus treinos de vôlei, tem as amigas que vão correndo para casa. Não, vamos assistir o Pantanal, vamos assistir o Pantanal. Eu não estou acompanhando novela no momento, realmente eu desconectei, né, um pouco da televisão, porque são muitos afazeres. Gente, fazer esse podcast dá um maior trabalho, tem que ficar pesquisando a semana inteira. Fora a escola, né, casa, é muita coisa, não estou tendo tempo. Realmente desconectei, mas eu vejo muito aluno, professor, todo mundo muito engajado ainda em novelas e tal, e eu acabo ficando um pouco por fora. Mas eu assisti Pantanal na primeira versão, nossa, super apaixonante a novela, né? Mesmo porque, né, como eu sou da área ambiental, né, trazia cenas assim incríveis. Mas voltando a Fernanda Montenegro, tá?
Então, a sua estreia em cinema, né, se deu na produção de 1964 para a tragédia de Nelson Rodrigues, outro nome famosérrimo aí, né, chamado A Falecida, que lhe deu o prêmio de melhor atriz na primeira semana de cinema brasileiro no Festival de Brasília. Ao longo da carreira dela foram inúmeros prêmios, que a gente nem consegue citar todos eles aqui. Mas a gente vai falando alguns de início, alguns importantes, né? Não sei se tem um mais importante, mas alguns mais conhecidos. Fernanda Montenegro estreou em novelas na TV Globo em 1981. Então, lembra que ela fazia teleteatros, agora ela estreou na novela, tá? Com a novela Baila Comigo, eu lembro da musiquinha, tá? De Manuel Carlos. O sucesso dela mesmo em novela, o André deve ter seguido, e eu acho que eles fizeram um remake dessa novela, né? Foi pouco tempo. Em 1983, ela estreou ao lado de Paulo Atran a novela Guerra dos Sexos, em que os dois eram primos, a Chalô e o Otávio, e eles viviam brigando, discutindo ao longo da novela. Então, tem cenas hilárias, fantásticas, gente. Era um humor delicioso de se assistir, não perdia um capítulo. Realmente foi um auge, né? A novela de Silvio de Abreu, e dirigida por Jorge Fernando e Guel Arraes. Gente, foi cinema essa novela. Com certeza. Eu até ia dar essa dica pro ouvinte, na impossibilidade de você, de repente, né, tentar encontrar aí na íntegra essa novela, mas dá uma corridinha ali pro YouTube. Aproveita aí que se você tá nos assistindo no YouTube, já abre outra aba aí, a gente espera, tá? Vai lá. E digita aí Guerra dos Sexos, né? Fernanda Montenegro, e você vai ver aí umas, não sei se o nome é disquete ou enquete, enfim, trechinhos, né? Muito legais. Você vai estar diante de um humor refinadíssimo, de altíssimo nível, né? Fantástico. Nossa, é delicioso de assistir. Foi incrível mesmo. Então, a novela, lógico, teve uma repercussão enorme, né? Foi um sucesso absoluto e recebeu diversos prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte. Entre eles, o de melhor atriz para Fernanda Montenegro. Em 99, por sua atuação no filme Central do Brasil, de Walter Salles, foi a primeira artista brasileira a ser indicada para o Oscar de melhor atriz. Um ano antes, ela já havia recebido o prêmio pela atuação nesse mesmo filme, o prêmio Urso de Prata, lá no Festival de Berlim. Lembrando, gente, ela foi a primeira atriz, tá, a receber indicação ao Oscar, tá? Se vocês voltarem lá no nosso episódio 25 de Ruth de Souza, atriz brasileira, foi a primeira mulher brasileira a ser indicada a um prêmio internacional, que no caso foi o Leão de Ouro do Festival de Veneza, em 54, ok? E agora, Fernanda Montenegro foi a um Oscar, em 99, foi a indicação dela. Ouvinte, vocês estão vendo que mais recentemente nos episódios a Lu tem privilegiado aí as artes e as artes cênicas, né? Que bacana. Fica a dica, tá, para você, se você conhecer alguém, além de você, né, que curte bastante cinema, teatro, TV, indica aí esses episódios. Pega o link, já manda aí pros seus amigos, pros seus familiares. Eu tenho certeza que eles vão se deliciar sabendo um pouco mais aí da história de vida dessas grandes atrizes. Até eu tenho feito também, né? Fiz aí do Mazzaropi. Isso. Tem bastante coisa, gente. É muito curioso, gente, e é muito importante a gente conhecer como que começou, né, tudo aqui no nosso país, como que começou a teledramaturgia, né? Todo o empenho e os desafios enfrentados por esses artistas na época para se tornar o que a televisão e o cinema é hoje em dia. Né? Então, realmente, eles abriram portas, abriram caminhos, né, para hoje em dia ser o que é hoje. Né? E a qualidade, né, das obras produzidas aqui no nosso país, escritores, atores, vários, né, premiados internacionalmente. E muitas novelas traduzidas para vários idiomas e sendo apresentadas em vários países. Então, a qualidade de produção nossa aqui realmente é um exemplo. Muito bem lembrado, né? A indústria da dramaturgia televisiva, né, é gigantesca. Quase que o mundo inteiro aí tem acesso às nossas produções. Exatamente. Legal. Olha, uma curiosidade, né? Fernanda Montenegro, ela foi convidada para ocupar o Ministério da Cultura, né, no governo dos presidentes José Sarney, depois Itamar Franco. E apesar do apoio da classe artística, intelectual, né, ela recusou ambas as ofertas.
Ao recusar, ela enviou uma carta, né, ao então presidente, falando que ela não estava preparada para abandonar a carreira artística. Não por medo do desafio, mas sim porque ela entendia que seria muito melhor no palco do que no ministério. Então, eu achei essa frase importantíssima, porque às vezes a nossa ambição, né, ou às vezes a nossa tentação, né, de sair, às vezes, do nosso talento, uma coisa que a gente está fazendo super bem, que a gente pode melhorar e crescer, e acaba embarcando numa coisa, talvez por, sei lá, por dinheiro, às vezes até por necessidade, né, não vamos julgar. Mas, às vezes, você acaba saindo um pouco da tua missão, digamos assim, né? Para encarar um outro desafio que, no fim, você vai se sentir frustrada e, às vezes, o dinheiro não compensa e, às vezes, se arrepende. Então, repensar, né? Às vezes, surgem oportunidades que merecem ser abraçadas, mas, às vezes, surgem oportunidades que não valem a pena. Então, cabe aí reflexão, lógico, já aconteceu isso na minha vida, o André também já deve ter passado por isso. Momentos que realmente te convidam, olha, vamos fazer isso, muda para aquilo e tal. E você fica, putz, será? Você até pede opinião, né? Eu peço opinião para meus filhos hoje em dia, né? Parentes, amigos, tal. Você fala assim, gente, qual a opinião de vocês, né? Então, às vezes, cada um dá um pitaco ali, você acaba balançando tudo isso e aceita ou não, né? Essa mudança. Às vezes a sabedoria é isso, é entender que você não seria capaz ou tão capaz lá, né? Então você persiste no teu caminho, na sua determinação, nos seus atuais projetos, né? Às vezes recusar um salto é símbolo de muita sabedoria. Exatamente. Em 1999, ela recebeu do então presidente Fernando Henrique Cardoso a Ordem Nacional de Mérito Gran Cruz, né? Pelo reconhecimento ao destacado trabalho nas artes cênicas brasileiras. É prêmio que não acaba mais, gente. Muita coisa. Nessa mesma época, uma exposição realizada no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, comemorou os 50 anos da atriz. Em 2004, ela foi escolhida como melhor atriz da 3ª edição do Festival de Tribeca. Em 2012, no especial de fim de ano Doce de Mãe, em que interpretou uma dona Picucha, uma personagem principal, ela foi premiada com o Emmy Internacional de Melhor Atriz. Uau. Não, a mulher não é pouca coisa. Aliás, você jovem, né, que não tem muito conhecimento dos trabalhos, procure lá a Fernanda Montenegro, porque a atuação dela é impecável. Qualquer papel que ela faça, né, rico, pobre, nobre, mais velha, mãe, batalhadora, trabalhadora, qualquer papel que ele dê, ela veste o personagem de uma maneira que é impressionante, né? Ela muda o tom de voz, muda a entonação, sabe? É fantástico, né? Então, realmente, é um exemplo a ser seguido, é um modelo pra gente que é reconhecido internacionalmente. E realmente, se você quer a carreira artística, você não pode deixar de estudar Fernanda Montenegro. Exatamente. E assistir coisas dela. No Central do Brasil, reforçamos aqui. Que filmão, hein? Que filmão que levou ela à indicação inédita ao Oscar. Fantástico. Em 22 de junho de 2009, ela foi agraciada ainda com a Ordem do Ipiranga, no grau de cavaleiro, pelo governo do estado de São Paulo. Em 2019, ela lança uma autobiografia chamada Prólogo, Ato e Epílogo. Ai, confesso que eu não li ainda, mas fiquei sabendo agora, né, nas pesquisas, e vou atrás. Então, leia você também, principalmente se você tem interesse na carreira e nas artes cênicas. Como eu falei, ela se casou com Fernando Torres, né, e foi amor para toda a vida, né? Ficaram juntos até a morte dele em 2008. Tiveram 2 filhos, Cláudio Torres e Fernanda Torres, que também seguiram pela carreira de artes cênicas. Então, Cláudio Torres, diretor, né? E Fernanda Torres, uma outra maravilhosa atriz, que eu sou super fã. Sensacional, Né? sou muito fã também. Ela é maravilhosa também. Né? E olhando as fotos da mãe dela quando era nova, eu falei assim, gente, Fernanda Montenegro, ela é a cara da Fernanda Torres. Pudera, gente, né? Mentira, né? A Fernanda Torres que é a cara da mãe dela, né? É que, como a Fernanda Torres é mais da nossa geração, né? A gente acabou falando, nossa... mas elas são muito parecidas mesmo, né? E ambas super talentosas. O maior orgulho, né? Ela deve ter. E por que eu escolhi Fernanda Montenegro? Porque agora, né? Esse ano, no mês de março,
ela tomou posse da 17ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, né? Sucedendo o acadêmico diplomata Afonso Arinos de Melo Franco. Então, aos 92 anos, ela agora ocupa essa merecidíssima cadeira. Olha, no meio artístico, cultural, essa honraria de ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, gente, lá estiveram, por exemplo, Machado de Assis, caramba, né? O ouvinte, de repente, está estranhando, mas como assim? Ela escreveu? Não, até não interessa se ela escreveu, ela escreveu né? autobiografia. Mas tem autobiografia, mas interessa é o valor, né, que o patrimônio cultural e artístico que a pessoa representa para estar indo, por exemplo, ocupar essa cadeira importantíssima. Eu até destaquei aqui um trechinho da fala dela no discurso. O discurso dela é lindo, quem tiver oportunidade, procura lá. Ela tem um Facebook que relata, né, vários vídeos e tá lá o discurso dela também, né? O Facebook dela é Fernanda Montenegro, é só procurar lá a atriz que vocês encontram lá. Então, abre aspas. Como prólogo desta minha fala, devo esclarecer que sou uma incansável autodidata, cuja origem intelectual, emocional, sempre me chegou e ainda me conduz através da vivência inarredável de um ofício, atriz. Sou atriz. Venho dessa mística arte arcaica, eterna, que é o teatro. Sou a primeira representante da cena brasileira, do palco brasileiro, a ser recebida nessa casa como acadêmica. Então tá aí, a primeira atriz a tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Fantástico, né? Sim. Merece muitos aplausos mesmo. Foi aplaudida de pé ao receber essa posse, né? E foi realmente um dia memorável. Agora a gente entende porque que você trouxe essa biografia, né? A primeira a ser indicada ao Oscar, que é a premiação máxima do cinema, e a primeira representante das artes cênicas, do teatro especificamente, a ocupar a Academia Brasileira de Letras. Isso. Ouvintes, é óbvio que eu não citei todos os prêmios, nem todos os trabalhos dela, porque senão a gente ia ficar aqui uma semana só falando sobre isso, porque são infinitos prêmios, né? E atuações em teatros, radionovelas e novelas na televisão. Mas procurem lá, se tiver curiosidade, procurem, assistam alguns trechos, que é muito gratificante e a gente se sente orgulhosa, né, de ter uma brasileira, né, nos representando internacionalmente com esse nível de caráter. Ela é muito engajada com várias causas também, então é uma atriz que realmente merece a aplaudida de pé. E dia 19/6 agora é o dia do cinema brasileiro, então mais um motivo para a gente estar fazendo podcast, né, na área das artes cênicas. É isso, ouvinte. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Espero que você tenha gostado, André. Adorei. Né? E assim a gente fica por aqui. Um beijo a todos e até o próximo. Tchau!